Boa tarde. Nós vamos dar início à segunda conferência deste ciclo dedicado a 4 centenários de 4 grandes personalidades brasileiras. No primeiro tratou-se de Augusto dos Anjos. O de hoje está consagrado a Abdias do Nascimento. E a Academia convidou para falar sobre ele uma das pessoas, um dos escritores que com ele muito conviveu, Joel Rufino dos Santos. Joel Rufino dos Santos é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, historiador e escritor com inúmeros livros publicados, sobretudo na área infanto-juvenil, onde tem uma enorme bagagem de obras da maior qualidade e do maior interesse. É autor de 3 romances: Claros Sussurros de Celestes Ventos, que é que é o último, não é o último? Bichos da Terra Tão Pequenos e Crônica de Indomáveis Delírios, que é o meu livro predileto, de Joel Rufino dos Santos. É autor de também numerosos ensaios, como Quem Ama Literatura Não Estuda Literatura, Como Podem os Intelectuais Trabalhar para os Pobres, e de livros de memórias, Assim Foi, Se Me Parece, e Quando Eu Voltei Tive uma Surpresa, Cartas da Prisão. Rufino recebeu por 2 vezes o Prêmio Jabuti, recebeu o Prêmio Origenes Less e foi finalista por 2 vezes do Prêmio Hans Christian Andersen, que, como vocês sabem, é o Prêmio Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. O Joel Rufino dos Santos escreve romances sobre a história que poderia ter sido e que não foi, ou sobre a história como ela foi e não nos foi contada, ou como ela parece que foi e não nos foi narrada. Isso exige dele não só uma enorme pesquisa sobre os temas que aborda, mas, sobretudo, uma enorme imaginação para refazer os ambientes da época onde eles se passaram. Eu tenho por predileto Bichos da Terra Tão Pequenos, que trata de 2 momentos revolucionários na vida brasileira: a Revolução Pernambucana de 1817 e a Rebelião dos Malês em 1835. De um ponto de vista absolutamente novo, porque todos nós sabemos que os revolucionários pernambucanos, num determinado momento, aspiravam libertar Napoleão de sua prisão no exílio imposta pelos ingleses. Pois bem, neste livro, Joel Rufino dos Santos faz com que os revolucionários pernambucanos tragam realmente Napoleão Bonaparte, ou que eles pensavam que era Napoleão Bonaparte, para o Recife, para o Nordeste, para ele dirigir as operações de guerra dos insurretos, e ele se demonstra um perfeito, completo e absoluto incompetente na matéria. E que vai reaparecer mais tarde como um dos instigadores e apoiadores da Rebelião dos Malês em 1835. O Joel Rufino tem uma longa passagem pela vida pública, sendo um dos mais destemidos defensores dos direitos dos negros neste país.
eu passo a palavra a José Rufino dos Santos, que vai nos falar sobre o maior desses defensores, que foi Abdias do Nascimento. A conferência que vou proferir nesta casa, que aprendi a admirar, tantas foram as ocasiões de confraternização e aprendizado, se intitula Abdias, a Alegria da Luta. Começo a refletir sobre o título, mas antes quero contar um pequeno grande episódio dos anos 80. Eu e Abdias fomos convidados a um programa de televisão e o cenário do programa era uma poltrona para o entrevistador e 2 banquinhos altos para os entrevistados, como esses banquinhos de bar. E pouco antes de começar, já tudo pronto, Abdias, indignado, aponta o dedo para o apresentador e diz: não vou sentar nesses banquinhos. E Joel também não sente nesses banquinhos, porque o que eles estão querendo é que a gente se desequilibre ao sentar e, dessa forma, nos humilhar. Eu queria que vocês guardassem esse pequeno episódio, porque vão ver que ele tem a ver com aquilo que eu vim dizer sobre Abdias do Nascimento, que, convenhamos, não é fácil. Encontrar na diversidade desse homem um ponto em comum, um denominador, uma unidade, não é tarefa das mais fáceis. Eu espero chegar a bom termo. Mas, por favor, guardem essa história que ela voltará. A fosforescência da geena. As lutas sociais antissistêmicas costumam ser tristes, ao acumularem derrotas sobre derrotas. Da minha experiência de professor de História, guardo uma definição inesquecível dada por uma garota estudante. Amante de sínteses poéticas, ela me definiu a história como uma montanha de derrotas. Cada geração sofria a sua e, antes de desaparecer, atirava-a num lixão, constituído pelas derrotas das gerações anteriores. A história, concordei, era esse monturo de fracassos, como uma espécie de hiena. A diferença é que, na antiguidade, quando a hiena se tornava insuportável, a cidade se mudava. A humanidade não pode se mudar. Achei que fazia sentido a definição da moça, mas ainda assim quis salvar a história. Lembrei àquela garota a resposta de Marc Bloch no porão da Gestapo em Lyon, no corredor da morte. Ele descarta respostas convencionais e chega à seguinte: a história serve para divertir. Divertir, do latim divertere, tirar você do seu caminho e pô-lo no caminho de outrem. Divertire, no caso da história, é transportar você para outros tempos e outros lugares. E, desse jeito, acrescentar você de mais humanidade. O historiador, ali onde cheira a carne humana está a sua presa, escreveu Marc Bloch. É por isso que, paradoxalmente, a história não julga, mas compreende. Daí o método preferencial da história: observar obscenamente à noite a geena, captando os gemidos e os fogos fatos, os santelmos que se desprendem de lá. A fosforescência das hienas nada mais são que os santelmos dos homens que lutaram por outros que virão e que eles sequer conhecerão.
Creio ser essa a máxima grandeza do ser humano: lutar e eventualmente morrer pelos que virão. Esse é o significado do meu título. Abdias, a alegria de lutar pelos que virão. Ou podia ser o título, a fosforescência da geena. Esse sentido de vida foi o que me aproximou de Abdias por mais de 50 anos. Eu, um agnóstico tendente, por assim dizer, ao existencialismo, tinha essa visão por só acreditar no reino deste mundo. Ele, católico na infância, depois devoto da tradição dos orixás, tinha a mesma visão, por acreditar que os homens têm fundamento, localizado no Urum, onde fica depositado um duplo de nossa cabeça, e destino desdobrado no mundo ou ilê. O invasor de barbearias e calçadas. Franca, interior de São Paulo, 1930. Ia longe o tempo dos barbeiros músicos no meio da rua com navalha, bacia e toalha de gorgorão. Depois da Grande Guerra, Franca imitou São Paulo, que imitou Paris. As barbearias se chamavam agora barbershops, espelhadas, uma série colorida de loções nas prateleiras, cadeiras com deriva e azimute que subiam e desciam a pedal, profissionais de avental branco imaculado, esguichos automáticos de água quente e fria. Abdias, com 2 ou 3 camaradas, invadiam as portas de vai e vem e sentavam-se à espera de serem atendidos. Ficavam, às vezes, uma tarde inteira perturbando o ambiente granfino. O protesto parava na delegacia. Depois ele ia a Campinas, gloriosa na sua iluminação elétrica, caminhar nas calçadas dos brancos. Há quem não acredite que havia isso. Eu mesmo sou testemunha. Ao chegar a São Paulo em 1967, um guarda municipal me pediu documentos na Avenida Paulista. Quis saber por quê. Eu quis saber por quê. O senhor está na calçada errada. Minha migração forçada para São Paulo foi, aliás, uma fieira de surpresas. Ouvi pela primeira vez: desculpe, não alugamos apartamento neste bairro para pessoas de cor. Conheci também um estranho costume. Todo negro que cruzava comigo me cumprimentava. Bom dia, Patrício. Boa noite, Patrício. A escritora improvável. Na época dos protestos juvenis de Abdias, viveu em Franca uma doméstica que baixara de Sacramento, Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus. A própria patroa a encaminharia para a capital, onde se tornou uma escritora improvável. Como sabem, a catadora de lixo foi descoberta pelo repórter Audálio Dantas e conheceu por cerca de 10 anos a glória literária. Ao entrevistar contemporâneos de Carolina para meu livro, eu escrevi uma pequena biografia de Carolina. Ao entrevistar contemporâneos dela para meu livro, perguntei por ela a Abdias. Horrível! Horrível! Horrível não só porque a achava muito feia, como, sobretudo, porque Carolina era uma negra sozinha, que queria ou necessitava permanecer sozinha em face das lutas sociais que eram a razão de ser de Abdias. Por sinal, esse foi o script de Carolina. Nasceu, brilhou e morreu sozinha. A invenção da realidade brasileira. Aspas. Realidade brasileira foi apenas a melhor fórmula da Revolução de 1930. Fecha aspas. Escreveu Graciliano em uma história didática. Foi um concurso da Prefeitura do Distrito Federal que ele ganhou. Ele estava precisado de dinheiro naquela altura da vida, aliás, muito precisado de dinheiro, e entrou nesse concurso sem maiores pretensões, ganhou o concurso e o texto é estupendo.
Eu penso até que como indicação para como deve ser um texto didático que vá direto ao sentimento de uma criança, de um adolescente. Então, diz Graciliano nessa história didática, a realidade brasileira foi apenas a melhor fórmula da Revolução de 30. Fecha aspas. Realidade brasileira foi uma invenção ideológica que deu aos seus inventores a ilusão de verdade única. Parte insignificante da população, aquela capaz de publicar livros, escrever em jornais e revistas, compor músicas, fazer filmes e peças de teatro, apresentou a sua ideia-sentimento do país como verdadeira. E esse fato, esse truque, se tornou ele próprio um fato histórico, capaz de gerar e guiar outros fatos, inspirando sucessivas estratégias de luta pelo poder, desde a Revolução de 30 até hoje, além, naturalmente, do seu valor intrínseco como teoria. Realidade brasileira era a ideia por ser uma representação ideológica dos problemas do país, o atraso, a pobreza, a exploração estrangeira, as disparidades regionais, a fome, o analfabetismo, etc. E sentimento, por ser uma maneira de sofrer aqueles problemas. Como tal, realidade brasileira nasceu, viveu e vai morrendo na atualidade, substituída por um novo conteúdo de ideias. Me permitam um pé de página. Conteúdo de ideias é uma expressão cunhada por alguns sociólogos franceses metade do século passado, que significa esse conjunto algo abstrato que paira sobre a dinâmica social, que antigamente se chamava superestrutura. Ao invés de superestrutura, que é um termo comprometido com o mecanicismo, conteúdo de ideias é um conceito melhor, porque ele sugere que cada época, através da luta social, através da luta das contradições econômicas, vai criando uma espécie de atmosfera que circunda a sociedade. Essa atmosfera tem, em primeiro lugar, uma grande autonomia com relação a essa base econômico-social. E é o que define cada época histórica. Cada época histórica, nesse conceito, não seria definido exatamente pela base econômico-social, pelas suas vicissitudes, mas seria identificada, caracterizada por esse conteúdo de ideias. Ele, em si próprio, também contraditório, como eu disse, com uma certa autonomia. Bom, então, ao falar de Brasil, o que dizemos é diferente em cada período histórico, embora algo permaneça sob a passagem do tempo. O Brasil do tempo de Brandônio não é o dos conjurados baianos de 1798, nem este o do tenentismo, o da Frente Negra Brasileira, que nasce em 1931, o do Chacrinha ou do Jornal Nacional. Conhecem o provérbio árabe: os homens parecem mais com seu tempo do que com seu país. Os homens parecem mais com seu tempo do que com seus pais. Casagrande Senzala foi um dos inventores do que chamam aqui, com Graciliano, realidade brasileira. Uma martelada certeira que dividiu em três o que era um bloco: negro, raça e escravo. Elevou o negro ao patamar de civilizador do Brasil. O livro, para a maioria, foi literatura. Não tínhamos massa crítica sociológica para recebê-lo como ciência social. Foi, portanto, mal lido. Os intelectuais negros da Frente Negra, aparecida, como eu disse, em 1931 em São Paulo,
e logo ramificada pelo país, intelectuais como Abdias, Joviano do Amaral, Arlindo Veiga, José Correia Leite e outros pioneiros da luta organizada contra o racismo lhe torceram o nariz. No entanto, ninguém ensinou mais sobre o negro do que Freire, inclusive nos seus ensaios africanistas. Outro livro sobre a realidade brasileira. Insisto em que estou falando de um conteúdo de ideias. Outro livro sobre a realidade brasileira foi Evolução Política do Brasil, de Caio Prado, também de 1933. Mas esse, não tendo de longe o fascínio literário de Casagrande, ficou como que na reserva, também mal avaliado pelos intelectuais da Frente Negra. O livro de Prado conferia ao negro em nossa história um papel passivo. Foi essa, aliás, a crítica permanente dos intelectuais dos movimentos negros ao marxismo. A aparição da realidade brasileira não foi, no entanto, uma epifania. Vinha pelo menos de Euclides, de Cerzedelo Correia, do Manuel Bonfim, de América Latina, Malas de Origem, do Toné, de Inocência e de A Retirada da Laguna, de Lima Barreto, dos romances de Lima Barreto, da Coluna Prestes, de O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade, de tal forma que todas essas criaturas e livros carregam a insígnia de inventores da realidade brasileira. Abdias, que ingressara nessa realidade como transgressor, combateu como soldado na Revolução de 30 e na Contra-Revolução de 32, do lado de Getúlio. Ele não se manteve alheio. O filho de Dona Josina não se manteria alheio a nada. Ele não se manteve alheio à luta feroz entre aliancistas e integralistas. Imagino que propendeu para a direita por ser um daqueles jovens de origem católica fascinados por um notável escritor, Plínio Salgado. Faço aqui outro pé de página. Eu, como adolescente criado numa tradição de esquerda, tinha horror a Plínio Salgado, até que comecei a ler a obra literária dele e fui aos poucos não me tornando integralista, mas compreendendo o fascínio que ele exerceu sobre a sua geração. O que tinha o integralismo para atrair um combatente visceral contra o racismo? Uma teoria militante de Brasil, que conjugava a economia, a sociedade, a organização política, moralidade e religião. O integralismo era contestatório da ordem, sem ser marxista. Era integracionista, propugnando a integração de todos, inclusive das diferentes raças, no modelo cristão de nação, respeitando a ordem burguesa, propondo o Estado corporativo, sem ser classista. Seus valores eram o comedimento, a espiritualidade, a devoção ao trabalho, à família, a retidão de caráter. Se encaixava, pois, na autocrítica dos intelectuais negros. Seus irmãos negros bebiam, não estudavam, não cuidavam da família, tinham, por assim dizer, endereço incerto e mal sabido, para usar uma expressão da época. Se eram sempre suspeitos da polícia, era por não se darem ao respeito. Em suma, o integralismo foi uma das diversas fórmulas para concluir a nação, surgidas no bojo da Revolução de 30. A conclusão da nação. Eis o problema principal daqueles anos. De outro lado, como a realidade brasileira era bipolar, a inteligência de esquerda rejeitava a Frente Negra, dava-a como linha auxiliar do integralismo. Penso que a viragem de Abdias, o seu abandono do integralismo,
se deu quando ele frequentou o curso do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, se formando na turma de 1957. Abdias largou o integralismo, substituindo-o por outra fórmula de conclusão da nação. Ao se filiar entre seus mestres, no ISEB, a Guerreiro Ramos e indiretamente a Frantz Fanon. É como se ele largasse o terno antigo e vestisse novo terno. O terno de Guerreiro Ramos, do ISEB, de Frantz Fanon, que teve uma importância grande para essa geração de intelectuais, inclusive pegando um pouco a minha. No ISEB, Abdias passou a ver a questão do negro como sintoma da patologia do branco. E trocou a fórmula integralista pela fórmula nacional desenvolvimentista, para dar um nome a essa fórmula. O teatro do sentenciado. A militância integralista levara Abdias a uma condenação em 1937 pelo Tribunal de Segurança Nacional e a outra, em 1941, por um processo que deixara correr a revelia. Ele fundou no Carandiru o Teatro do Sentenciado, com autores e atores locais. Imagino que descobriu ali o teatro como forma superior de combate ao racismo de representação. Aqui voltarei adiante. Me deixe repetir. Imagino que descobriu ali, no Carandiru, ao fundar o Teatro do Sentenciado, o teatro como forma superior de combate ao racismo de representação. Eu direi em breve o que é racismo de representação. Teatro Experimental do Negro. Abdias andava por essa época com um grupo de poetas errantes, morando 1 ano na Argentina. Foi típica do pós-guerra essa errância. Eu mesmo fui apresentado por Abdias aos errantes Efraim Tomás Bó, argentino, e Manuel Zapata, colombiano, autor do estupendo Xangô el Gran Putas. A mesma ânsia que levou Mário de Andrade a sair pelo norte e nordeste atrás do Brasil, levou o grupo de Abdias a sair pela América do Sul. Mas me permitam, é irresistível, contar uma história de Manuel Zapata. Manuel Zapata era um típico errante e em muitas coisas se parecia com Abdias. Certa vez ele sai de sua casa em Bogotá, larga o curso de medicina e resolve ir a pé até os Estados Unidos. Andou uma noite, a metade do outro dia, e voltou para casa com o rabo entre as pernas. Era comum esse fracasso desses errantes, dessa geração errante da América Latina. Mas o que eu queria contar do Manuel Zapata é que Xangô el Gran Putas é uma narrativa épica de grandes lutas na América Latina. Ele pega de cada país um herói nacional, um lutador nacional, e, olhando através dos seus olhos, conta aquele momento histórico, descreve aquele momento histórico. Por exemplo, no caso do Brasil, ele pega os olhos do Aleijadinho. E, através dos olhos do Aleijadinho, ele conta a vida em Minas, as contradições humanas existenciais da mineração e a rebelião do Tiradentes, a chamada Conjuração Mineira. Bom, esse livro ganhou um prêmio no Brasil, Prêmio Hermelino Matarazzo. E Manuel Zapata vem ao Brasil para receber o prêmio. Eu já o conheci, apresentado por Abdias, e fui com ele passear na cidade, mostrar alguns pontos históricos.
mostrei a atual Assembleia, de onde saiu o cortejo do Tiradentes, o cortejo mortal, e entramos pela Rua da Assembleia, chegando à Praça Tiradentes, Avenida Passos, onde está a Igreja da Lampedosa. Uma igrejinha muito formosa, muito jeitosinha. E disse para ele, olha, vamos entrar aqui para você conhecer essa igreja do século XVIII, porque foi aqui em frente, e apontei para o Teatro João Caetano, onde ficou a forca em que foi enforcado o Tiradentes. Ao dizer isso, Manuel Zapata fica branco, ele era bem escuro de pele, ficou branco. Ué, está passando mal? O que houve? Aí disse, rapaz, você está dizendo que o Tiradentes foi enforcado aqui? Eu disse, pois é, ele foi enforcado aqui, era o Largo do Rocio, exatamente aqui. Aí ele disse, Joel, você leu o meu livro, premiado? Eu disse, não, Zapata, ainda não li. Rapaz, tomara que os jurados não tenham lido. Porque eu enforquei o Tiradentes lá em Vila Rica. O que você está me dizendo? Fique na sua, não conte para ninguém. Eu disse, não, tá, conta comigo. Assim era o Manuel Zapata. Dom Manuel era se parecia muito ao Abdias em muita coisa. É aquilo que diz o provérbio árabe. Os homens se parecem muito mais com seu tempo do que com seus pais. Bom, então Abdias, participando desse grupo de errantes, de poetas, pintores, assiste em Lima o Imperador Jones, de Onil. O espetáculo é a história de uma danação, a do negro levado ao crime e à traição contra os seus. O drama o impressionou tanto quanto o irritou. O dostoiévskiano Brutus Jones era representado por um ator branco brochado. Abdias voltou ao Brasil com uma determinação. Criaria um grupo teatral de negros capazes de viver na cena qualquer papel, clássico ou comum. Mas não se limitaria ao palco. Queria, reabilitar e valorizar a identidade, a herança cultural e a dignidade humana dos afrodescendentes. Fecha aspas. Alfabetizou, ensinou artes, teatro, literatura, transformando a vida de empregadas domésticas, operários e favelados. Conquistou direitos trabalhistas para as domésticas. Ruth de Souza, Léa Garcia, a bailarina Mercedes Batista, Haroldo de Oliveira, Aguinaldo dos Santos, dentre muitos outros, emergiram do Teatro Experimental do Negro, que criou uma espécie de franquia que prosperaria longamente em São Paulo, em especial com o Solano Trindade, que é outro escritor afro-brasileiro relativamente esquecido. Se Abdias do Nascimento só tivesse criado o Teatro Experimental do Negro, já entraria para a nossa história intelectual. Mas, além disso, ele foi um organizador hormonal, obsessivo. Por exemplo, só a título de exemplo, como contraponto ostensivo ao 26º Congresso Eucarístico Internacional, realizou o concurso para a escolha de um Cristo Negro. E, em outra ocasião, os concursos Boneca de Piche, Rainha das Mulatas. E realizou, superando obstáculos indescritíveis, a primeira e segunda Convenção Nacional do Negro, em 1949, e a Conferência Nacional do Negro, em 1950. Se eu fosse falar desse aspecto da vida de Abdias, a sua capacidade de organizador, de realizador, iria longe. Em 1948, veio à cena uma peça que há 2 anos brigava com a censura, Anjo Negro. Nelson Rodrigues fora influenciado fortemente por Onil. E dos criadores brasileiros, o outro foi Guimarães Rosa, com Dom Dalalão o Devente,
foi o que melhor desvelou a essência, por assim dizer, do racismo brasileiro. Ou seja, dois escritores politicamente conservadores, Nelson até mesmo se intitulava reacionário, foram capazes de ver o que está no fundo do racismo brasileiro. Por quê? Porque projetaram o eu do negro no plano principal da subjetividade, que é a sexualidade. Dom Dalalão Devente, não sei se lembram, é a história de um moço no interior de Minas que se casa com uma puta, tira a puta do prostíbulo e casa com ela, Doralda, e a leva para o oco das Gerais. E um dia ele está voltando de uma cidadezinha para casa quando cruza com um grupo de cangaceiros, de bandidos, e caminham juntos, porque ele no passado fora bandido também, caminham juntos. E conforme eles vão chegando em casa da personagem, casa onde está Doralda, esperando o marido com presentes e etc., o personagem, agora não está me ocorrendo o nome, Soropita vai se enchendo de ódio inexplicável por um negro que compõe o grupo. Não há nenhuma razão para ele se tomar de ódio profundo por esse negro. Ele imagina, em certo momento, que aquele negro pôs o seu pau, o seu membro na Doralda, e vai a elaboração, o delírio. Até que chega na última cena, ele saca a arma e exige que o negro se ajoelhe, peça perdão. E o negro pede perdão. Perdão, Soropita, perdão. A história é simplesmente essa, mas creio que ninguém foi tão fundo nesse aspecto subjetivo que jaz no fundo do racismo brasileiro. Aliás, provavelmente de qualquer racismo. Então, Guimarães Rosa nesse conto e em alguns outros, e Nelson Rodrigues em O Anjo Negro. Abdias, você é o único negro brasileiro, dizia Nelson. E é impossível não lembrar o que Nelson escreveu comentando Sacrilégio, ou melhor, Sortilégio, uma peça que Abdias fez estrear em 1957. Então, ouçam só o que Nelson diz. Não caçamos pretos no meio da rua a pauladas, como nos Estados Unidos, mas fazemos o que talvez seja pior. A vida do preto brasileiro é toda tecida de humilhações. Acho o branco brasileiro um dos mais racistas do mundo. A peça, Sortilégio, nutre-se de toda a experiência vital do autor. Ele é o Dr. Emanuel. À semelhança do seu herói, foi atirado no xadrez como um abjeto doutor africano. E se fosse casado com uma esposa branca, estaria sempre diante do limite do crime, do suicídio, da loucura. Eis a grandeza do personagem, a exasperada solidão. E que grande e quase intolerável poder de vida tem Sortilégio. Na sua firme e harmoniosa estrutura dramática, na sua poesia violenta, na sua dramaticidade ininterrupta, ela também constitui uma grande experiência estética e vital para o espectador. Não tenho dúvidas que a maioria da crítica não vai entendê-la. Sitiado em Lagos. No segundo Festival Mundial de Artes e Culturas Negras e Africanas em Dakar, 1977, Abdias travou um dos seus mais duros combates. Descreveu-o sob um belo título, Sitiado em Lagos. Ele vivia em Lagos como professor visitante e quis participar, coisa que tinha direito, como membro da delegação norte-americana. Não aceitaram sua inscrição. É que Abdias escrevera uma tese do genocídio contra o negro brasileiro, uma demonstração do genocídio contra o negro brasileiro.
Aspas. Vejam a definição de Abdias, que ele dá para genocídio. Existe no Brasil um império da brancura, uma ideologia etnocentrista, corruptora e perversa, dirigida contra o ser total do negro. Seu objetivo final é a extinção do descendente africano do contexto populacional brasileiro. Uma espécie sutil e hipócrita de genocídio, que não deixa as marcas do seu crime. Obviamente, a delegação oficial do Brasil ao festival não podia aceitar essa tese e tudo fez para impedi-lo de participar do Festac. Mas ficou aí a definição clara do que seria para Abdias o genocídio do negro brasileiro. As ideias de Abdias. Da premissa do genocídio decorriam 2 ou 3 das suas ideias básicas. O negro, na sua visão, estava para o branco brasileiro, assim como o brasileiro estava para a Europa e os Estados Unidos. Um colonialismo interno, dependente do grande colonialismo que vincou para sempre a história moderna. O negro precisava romper esse colonialismo interno, essa alienação de corpo e alma para se tornar homem, tornando ao mesmo tempo o Brasil uma nação. Tanto o negro era inconcluso, e o preto um simulacro do negro, quanto a nação brasileira era inconclusa. Se tornar homem era se tornar visível. A invisibilidade do negro, um paradoxo, porque ele está por toda parte, o levou à denúncia do nosso racismo de representação. Aqui, no Brasil, o negro nunca representa o branco, a não ser nos folguedos populares, como o boi-bumbá, o terno de reis, a escola de samba, o teatro de repente, para usar essa expressão da literatura, da história da literatura espanhola, o teatro de repente das ruas, nunca fora daí. Racismo de representação. Racismo de representação. Quero refletir um momento sobre isso. Decorre da intuição desse fenômeno o genocídio, ou melhor, o racismo de representação. Do genocídio ele vai para o racismo de representação. Decorre da intuição desse fenômeno a insistência de Abdias em falar por meio do teatro. Não apenas do teatro, que ainda é representação, mas do drama, que na origem significa ação, fazimento. O drama apareceu a Abdias como forma superior de luta. Nele o negro mais que representa. Ele apresenta a si e ao branco. Então, em mais um de seus truques, ele trocou representação, mais perto do teatro, pela apresentação, mais perto do drama. Serra da Barriga. Em 1980, quando a Fundação Promemória e a Universidade Federal de Alagoas convidaram a sociedade a criar um parque turístico na Serra da Barriga, Abdias comandou o movimento negro na troca desse projeto por um memorial zumbi, tornando a Serra um local de peregrinação nos dias 20 de novembro. Sob sua liderança, conseguimos tombar a Serra da Barriga, o local histórico do Quilombo dos Palmares, e inscrever o nome de Zumbi no panteão de heróis da pátria. Ao lado de Caxias, de Juscelino Kubitschek, enfim. Uma daquelas noites, em União dos Palmares, fui dormir feliz. Ao acordar, me informaram: Abdias, essa hora está invadindo a Atalaia. Atalaia era uma pequena cidade nas cercanias de Palmares. Um historiador local, já de madrugada, o informara que dali Domingos Jorge Velho observara os palmarinos antes do ataque final. Ficara de Atalaia. Então Abdias fez drama. Invadiu
às primeiras horas da manhã, acordando o prefeito e os ecos da serra, à frente dos blocos baianos Ilê e Malê de teatro. Os dos blocos baianos, Ilê e Malê de balé. Ele se pôs à frente desses blocos que lá estavam para a comemoração do 20 de novembro e invadiu a Atalaia. Eu perdi o espetáculo, eu acordei tarde e não fui. Mas vejam a transformação, a utilização do drama, do teatro, como forma de luta antirracista. Já vou terminando. Os Carrapatos de Elisa. Em fim dos anos 80, do século passado, o IPEAFRO, Instituto de Pesquisas Afro-Brasileira, ligada então à PUC de São Paulo, nos levou a mim, Abdias e Elisa, sua esposa, ao Vale do Jequitinhonha, como caçadores de remanescentes de quilombos. A Constituição de 1988 manda titular as comunidades desse tipo, num esforço que continua até hoje. Era preciso identificá-las. No meu caderno de campo se destacam 2 entrevistas. Numa, uma mocinha chamada Janete, com um menino no colo de seus 2 anos, era um fenômeno. O menino era um fenômeno. Ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. E a primeira coisa que dissemos a ela foi: Janete, isso pode se resolver, por que você não opera, tira esse dedinho dele enquanto é cedo? E ela nos respondeu: não, como eu vou tirar o dedinho dele a mais? Se eu fizer isso, ele não vai me perdoar quando crescer. O dedinho a mais é o que ele tem de diferente. Esse episódio nos fez refletir bastante sobre as diferenças de contexto cultural. E o outro episódio foi quando encontramos, no mais remoto do interior mineiro, um senhor tirando sons numa espécie de cabaça. E Abdias, com os olhos marejados de emoção, perguntou: sabe de onde é isso? É da África, uai. Me lembrei nessa altura do Policarpo Quaresma, atrás do verdadeiro Brasil, da autenticidade brasileira, e encontrando essa resposta. Meses depois, Elisa ainda se queixava de carrapatos, provando talvez dessa maneira a qualidade de seu sangue saxão. Bom, eu queria ler um poema de Bandeira que descreve, embora creio eles não tivessem se conhecido, uma afeição pública de Abdias. O cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laocoonte, constrangido pelas serpentes, Agulino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Um dia um tufão furibundo abateu pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua, quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. A imagem que meu amigo, o paradoxo da Marajó. A imagem que meu amigo mais detestava era a do negro pai João. O negro amansado que reconhece o seu lugar. Ele contagiava os conhecidos e os desconhecidos, seus superiores funcionais e seus subalternos, com essa indignação. Em 1983, ele era secretário estadual de Defesa e Promoção das Populações Negras e eu era subsecretário. E Abdias tinha um motorista muito simpático, um pouco tímido, chamado Sebastião.
E um dia Abdias não estava na secretaria e esse chofer me procurou, dizendo que eu queria fazer uma queixa contra o professor. Fazer uma queixa contra o Abdias, contra o secretário? Eu disse, quero fazer uma queixa. Aí eu chamei um outro subsecretário para servir de testemunha, para ouvir a queixa que ele tinha a fazer. Ele disse, olha, o professor comprou um carro novo, uma Marajó, e não me deixa dirigir. Isso só pode ser racismo. Eu queria prestar essa queixa contra ele. Aí a gente riu um pouco, embora levando a sério, aí contamos para ele Abdias. E Abdias também achou muita graça daquilo, mas feliz, porque ele estava ensinando a ser rebelde. Mesmo sendo a queixa contra ele, tendo esse aspecto risível, havia ali uma espécie de pedagogia. Ele era um pedagogo permanente. A próxima rabada. Para concluir, volto ao começo, à cena do banquinho na TV Bandeirantes. Ali estava a representação do negro humilhado pelo branco. Abdias desconstruiu a cena e, no lugar da representação, fez uma apresentação. O preto que se recusa e, com isso, instaura a nova representação, a do negro. Por essa razão, e isso disse a vocês acima, esse dramaturgo, ao lutar como teatro, foi um lutador da alegria. Por outras palavras, a unidade perdida e encontrada de Abdias foi o drama. E peço a quem me ouviu uma correção. Onde falei teatro, fale-se drama, pois o drama é o feito, o realizado, o apresentado, não o interpretado ou representado. Abdias foi muitos, tanto que Dona Jovina, sua mãe, o batizou Abdias, no plural. Foi poeta, artista plástico, cofundador de partido, legislador, professor e muitas coisas mais. Foi um militante pensador, um lutador da alegria. A última apresentação que ele nos fez foi uma rabada em sua casa. Era seu prato para reunir os amigos. Abraçou a cozinheira e combinou a próxima. Obrigado. Somos todos gratos a Joel Rufino dos Santos por esse percorrer do pensamento de Abdias do Nascimento, como ele se cristalizou, como ele se formou e como ele se completou. E somos gratos também pela presença entre nós de sua viúva, a doutora Elisa Larquim do Nascimento, que está aqui presente. Muito obrigado. Cabe-me fazer os comentários finais, eu vou ser muito breve. Cada um de nós guarda de outras criaturas humanas uma imagem predominante. A minha é de 1947 ou 48, quando eu, menino de 14 ou 15 anos, 16 anos, assisti no Teatro Experimental do Negro, num teatro que hoje não existe mais, que ficava na Avenida Almirante Barroso, Imperador Jones, de Eugênio Nigro, encenado por Abdias do Nascimento. Foi uma grande emoção. E a minha imagem de Abdias do Nascimento estará sempre ligado àquele momento de minha
adolescência, quando eu já era leitor de um jornal que ele publicava com muitas dificuldades, chamado Quilombo, que muita gente nem sequer recordará. Com essa imagem é que eu fecho a sessão de hoje, que esteve a cargo de Joel Rufino dos Santos, que eu creio se desempenhou mais do que a contento da tarefa de traçar o retrato intelectual de Abdias do Nascimento. Quero convidar a todos para a próxima conferência deste ciclo, que será Caíme está vivo por ainda lá, que será pronunciada por sua neta, Estela Caíme. Isso no próximo dia 20 de maio, terça-feira, no horário de sempre, às 17h30. No dia 14, teremos MPB na ABL, às 12h30, com Adriana Cacanhoto, de todas as letras. No dia 15 de maio, às 17h30, uma mesa redonda sobre o centenário de nascimento do acadêmico Francisco de Assis Barbosa, coordenada por Alberto Venâncio Filho, e com a participação de Sérgio Paulo Ronet e minha. E o cinema na ABL no dia 16 de maio, sexta-feira, às 18h30, da série Filmes Consagrados pela Crítica, em 2013, Ao Som ao Redor, com a direção de Kleber Mendonça Filho. Está encerrado este encontro. Muito obrigado.